Sim! O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre o meu inglês antes de ir pros Estados Unidos e meu inglês depois, se vocês têm muita curiosidade de saber sobre isso. Afinal, eu fiquei 1 ano e meio lá, então alguma coisa deve ter melhorado e vamos nessa que eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Bom, antes de ser au pair, eu era muito ruim no inglês. Eu acho que eu não era ruim, mas eu tinha vergonha e eu tinha medo de aprender, de falar e de pensar que eu teria que falar em inglês. Eu lembro que eu adorava aprender inglês, mas se a professora, tipo, quando eu era menor, né? Se a professora me falava, Michelle, pode ler essa parte do livro, eu ficava muito nervosa. E ela sempre falava, nossa, a sua dicção e o seu accent, o seu sotaquezinho ao falar e tudo mais, é muito bom e tal, e tal, e tal. Eu ficava, tipo, felizinha na hora, mas eu nunca levava muito a sério, assim. E aí, quando foi a hora de começar a estudar, porque eu iria fazer um intercâmbio, eu precisava primeiro passar numa prova, que é a prova da agência, né? Que todo mundo sabe que existe essa prova, pelo menos na minha agência, são 8 questões de assinalar, e aí eu errei, acho que 40 e poucas. Eu precisava acertar 46, eu acho que eu acertei 38 ou 40 na primeira vez que eu fiz a prova, e na segunda eu acertei exatamente 46 questões, então foi tipo, not that good. Mas, ok, né? E aí depois que eu passei no teste, eu pensei, ok, agora eu vou ter que começar a estudar inglês, porque eu não sabia muitas das questões que caíram na prova e eu tava meio que muito cabreira, porque eu não sabia. Porque eu não sabia, acho que nem falar, tipo, oi, tudo bem, e continuar uma conversa. Se eu falasse oi, tudo bem pra alguém, eu não saberia como continuar a conversar com aquela pessoa, então eu tava muito cabreira. E aí, como vocês sabem, eu acho que eu já falei disso em outro vídeo, eu vou deixar no card aqui, que eu falei um pouquinho sobre o meu inglês e tal, eu comecei a fazer aulas com uma professora particular, e a gente meio que focou nas coisas que eu mais tinha dificuldade, e a gente, tipo, não pensou em aprender tudo, gramaticalmente falando, que eu não tinha aprendido até então, pra resolver em 2 meses e viajar, então eu não ia aprender, então eu só fui focando nas coisinhas. E era muito conversação, assim, eu comecei a fazer aula de conversação também, na época tinha conversação lá na minha universidade, era acho que todo sábado pela manhã, ou toda quinta pela manhã, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um dia que eu podia ir, então era conversação, e eu vi que eu só aprendi bem o meu inglês e comecei a ficar menos preocupada quando eu perdi a timidez pra conversar. Antes de ir eu sabia um pouquinho da gramática e coisinhas bobas e tal, mas agora eu sinto que eu, tipo, consigo muito mais me encaixar em uma conversa com gringos, com pessoas de até outros países que tem um accent diferente, um sotaque diferente, do que antes, né? Antes eu ia ficar pamonhando e eu não ia entender nada. Mas antes também de ir pros Estados Unidos eu comecei a ficar assistindo seriado, filme, com legenda e áudio em inglês, e, sabe? Tudo que eu já tinha assistido, assisti de novo, porque aí eu já conheço a história, mas eu vou ler, ouvir em inglês, eu vou pensar, meu, aquilo que eu sei que eles estão falando agora é assim em inglês, e daí fica muito mais fácil de praticar. Eu também comecei a pegar livros meus de inglês quando eu era menor, e começar a fazer as atividades tudo de novo, sabe? Mesmo que parecesse fácil. Usei muito aquele Duolingo, aquele aplicativo de celular, e cara, fiquei estudando assim, ó, meio que sozinha. Quando eu cheguei nos Estados Unidos continuava com o Duolingo e tal, e todos os dias eu aprendi uma palavra nova, então eu anotava num caderninho que eu tinha lá uma palavra nova, e também pedi pros meus hosts me corrigirem, sabe, falarem o que eu tava falando errado e realmente me ajudarem, porque no começo foi muito difícil. Eu lembro que quando eu vi eles, eu dei oi e tal, e aí o meu host me perguntou, você tá com fome? E eu só respondi um yes. Eu não sabia responder de uma forma mais gentil, ou uma forma que pudesse ficar engraçadinha, ou alguma coisa que a gente pudesse continuar uma conversa. Eu só falei que assim, eu tava com fome, e provavelmente ele pensou, meu Deus, ela é de poucas palavras, ou ela é muito estúpida, ou ela sabe. Uma coisa muito legal do intercâmbio é que, como eu não aprendi muito gramaticalmente porque eu não precisava escrever muito, mas eu vejo mensagens de que eu mandei pra minha host family quando eu tinha acabado de chegar, tipo, uns erros muito feios, e mensagens de quando eu tava indo embora e a gente já tava falando, mandando textão, conversando de boa, ela falando abreviações e eu entendendo, sabe? Então tem bastante diferença na gramática também, eu sinto. Consigo mandar mensagens e
falar de boa, mas aquelas coisas de regrinhas, assim, que nem a gente tem no português, isso eu não aprendi muito, não me liguei muito, porque o que eu aprendi foi na escola mesmo, porque meus hosts não iam ficar me ensinando gramaticalmente as coisas, eu fui mais no ouvido, então quando eles falavam uma palavra eu tentava pensar como aquela palavra era escrita, e aí eu botava no Google, o Google às vezes me corrigia, às vezes eu fazia certo, então tipo, dessa forma eu ia aprendendo, só que gramaticalmente eu aprendi pouco, e foi nas minhas aulas que eu fiz de inglês lá, e foi no texting, tipo, escrevendo mensagem pra amigos, pra host family e tal, porque é aquela coisa, eu quero falar isso, nas primeiras semanas e meses era bota no tradutor, traduz e boa. Depois você, tipo, não sabia uma palavra, botava só aquela palavra no tradutor e traduzia. Então sempre tinha, né, aquela coisa. Porque o text é muito mais fácil, por mais que eu não tenha aprendido tanto, ele é muito mais fácil porque tem um tradutor lá, você tem mais tempo pra pensar e mandar uma mensagem. E quando você tá falando com alguém ali, né, na frente, né, ali, falando. Então ficar meio que... era meio chato. Como eu melhorei meu inglês, né? Eu acredito que a gramática, como eu falei, texting e as aulinhas, falar, foi realmente falando, por mais que eu tive muitas amigas brasileiras e na maioria do tempo, quando eu não estava em casa, eu estava com amigas brasileiras e a gente falava muito português, eu tive várias amigas gringas, uma delas é a Lisa, que eu converso até hoje, e isso é muito importante porque eu continuo conversando com ela em inglês, mandando áudios em inglês, tô andando na rua mandando áudio em inglês, tô fazendo qualquer coisa mandando áudio em inglês, e isso é muito legal porque eu continuo praticando meu inglês, então a gente manda mensagem e continua se falando, eu acho isso muito da hora, porque é uma forma de eu continuar treinando realmente, porque não adianta eu simplesmente parar de falar inglês porque eu vou esquecer tudo, então isso é um negócio que tá me ajudando bastante. E também conversar com outras pessoas, com estranhos, você ouvir as outras pessoas falando. Eu tava parada na fila do supermercado ouvindo história dos outros, entendendo, isso é muito da hora. Quando você começa a entender, tipo, coisas que estão falando ao seu redor, e você pega piadas no ar, e quando você entende músicas na rádio, por exemplo, e várias dessas coisas, você pensa, cara, isso é muito da hora. Mas aí a galera me pergunta, você é fluente? Não, eu não sou fluente, porque eu nem me considero fluente, eu me considero, tipo, ok, um nível avançado no inglês, mas um fluente tem que ter uma gramática perfeita, uma pessoa fluente tem que ter uma gramática perfeita, tem que saber, sei lá, quantas mil palavras, eu acho que é mais de 3.000 palavras, e, tipo, tem que saber falar em vários assuntos. O meu speaking, sabe? Tipo, as coisas que eu sei falar, o meu vocabulário é mais aquele normal, né? Porque como eu vivia, tipo, falando normal, oi, tudo bem? E falava coisas do cotidiano e às vezes falava de uma política, falava de religião, falava de uma coisa em outra, mas não é aquela coisa de palavras técnicas, eu não sei muitas palavras técnicas, vamos por... sei lá, fiz um pouco de inglês avançado e um pouco de business, assim, pra entender mais o vocabulário dos negócios, do marketing e tal, mas não é aquela coisa, sabe? E quando vamos, por exemplo, falar de medicina, eu não vou saber falar várias coisas, ou se alguém me pergunta a respeito da história dos Estados Unidos, eu também não vou saber falar, então, tipo, uma pessoa fluente, ela sabe de todas essas coisas que eu não sei, e ela pode conversar com alguém sobre vários assuntos e falar várias palavras que a gente não aprende, assim, vivendo no dia a dia, só se você se especifica, sabe? É a mesma coisa no português. Tem várias palavras que a gente não conhece e que fica difícil você até saber que ela existe, porque ela não tá no seu dia a dia. Tirando essas coisinhas de não ser fluente por não saber todas as palavras nem todas as regras, eu acho que eu me viro muito bem numa conversação. Assim, se uma pessoa, eu vou viajar de novo, eu vou conseguir de boa conversar com as pessoas, fazer amigos de novos e tudo mais. Se alguém vir pro Brasil, eu precisar explicar alguma coisa, eu vou conseguir fazer isso. Então eu me sinto muito mais preparada, muito menos tímida também pra falar. E, cara, isso é tão bom. Então é isso, eu tentei resumir pra vocês um pouquinho de como foi meu inglês antes, que era muito ruim, e como está agora, que eu estou bem feliz com ele. Eu sei que eu tenho que estudar muito mais e assim, eu tô tentando achar coisas na internet mesmo, coisas mais avançadas e testes e tal, online, pra continuar praticando, pra continuar vendo coisinhas que às vezes eu posso ter esquecido e eu sempre anoto, continuo anotando palavras novas que eu conheço, então assim, é um estudo que ele não pode parar, sabe? Se você parar de pensar no inglês ou se você parar de
ler o inglês, falar inglês, eu continuo assistindo filmes com áudio e a legenda em inglês, sabe? Se você parar com todas essas coisas, é lógico que um dia você vai esquecer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha, não se esqueça. E também comente aqui embaixo, me diga um pouquinho de como é o seu inglês, me diga um pouquinho de se você já fez o intercâmbio, se você viu a melhora, de outras dicas pra estudar inglês ou coisas assim que você queira dar pra galera que tá comentando e interagindo aqui embaixo. Não se esqueça de me seguir no Instagram, no Snapchat e no Twitter, que é @mialves com 2 S, e o Cabide Colorido tem uma fanpage, e o Instagram, que é /Cabide Colorido. Muito fácil, muito simples. Um beijo enorme. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!